Bem-vindo ao Electrified, sou Dylan Loomis. Ontem à noite recebemos a notícia. A Tesla lançou uma nova versão da Cybertruck, uma variante com 2 motores e tração nas 4 rodas, por $59.990. Montei este gráfico, mostrando tudo o que você precisa abrir mão para economizar esses $20 mil em relação à versão Premium. Mas como você pode ver, o gráfico também mostra o que você ainda recebe por esse preço. Não vou ler todos esses itens. Fique à vontade para pausar ou tirar print se quiser, só algumas observações. Primeiro, isso não é uma situação desesperada de queima de estoque, como já disseram. Muito provavelmente, a Tesla nem tem esse modelo exato com essas mudanças de hardware em estoque. Por isso, são feitos sob encomenda e só entregues em junho. Antes de seguir, não vou esconder o principal. Elon disse que isso é só pelos próximos 10 dias, o que pegou muita gente de surpresa. Mas para mim, na verdade, é bem simples de entender. Primeiramente, trata-se de gerar burburinho, estimular conversas e criar urgência. Por isso, Elon incluiu a cláusula de 10 dias e anunciou à noite. Com a nova versão, a Tesla amplia sua rede para atrair mais interessados na Cybertruck, já que as vendas estão fracas. Até agora, só versões mais caras. Na minha opinião, essa é disparado a melhor oferta da Cybertruck que a Tesla fez. A Tesla claramente ouviu as críticas após o fracasso da tração traseira e manteve a maioria dos aspectos mais importantes do que os clientes realmente querem. E com essa nova onda de interesse, uma parte dessas pessoas, mesmo que pequena, pode acabar optando por uma versão mais cara. E ajudar a limpar um pouco esse estoque que com certeza a Tesla tem de versões mais caras. Mas na verdade, para essa nova variante, pode ter mais a ver com limpar o estoque da cadeia de suprimentos. Sejam as células 4680 começando a acumular, motores ou qualquer outra coisa. A Tesla produzir uma versão de maior volume vai ajudar a absorver qualquer excesso de estoque, já que as vendas têm sido muito mais lentas do que a Tesla esperava. E essa janela de 10 dias é claramente só para testar o mercado e ver como vai ser o fluxo de pedidos, sem se comprometer com um período longo de produção que provavelmente vai ter margem baixa. Então, se a Tesla receber um monte de pedidos nessa janela limitada, talvez continue com esse preço e depois aumente a produção. Porque eles vão ter alguns dados que permitem esperar uma demanda forte no futuro, o que faria essas vendas de baixa margem valerem a pena, já que eles ganhariam todas as economias de escala com um volume maior. Se a demanda for baixa ou menor que o esperado, a Tesla deve aumentar o preço em alguns milhares de dólares no início de março e focar em uma versão mais cara, com maior margem para os próximos meses. E olha, embora eu adorasse uma comunicação melhor da Tesla sobre praticamente tudo hoje em dia, o outro lado da moeda é que Elon sabe o que faz as pessoas falarem, o que gera viralidade. Porque toda a nossa indignação, perguntas e a discussão que se segue espalham a notícia ainda mais, então sim, Elon vai afastar algumas pessoas com a falta de comunicação. Isso também faz com que mais pessoas vejam a notícia sem a Tesla gastar com publicidade. São apenas compensações, e mais importante, isso é uma antecipação de ação. Então, ao invés de a Tesla lançar essa variante e depois ter que esperar meses para ter uma boa ideia de como vai ser, Elon está comprimindo esse prazo para 10 dias. A Tesla vai ter uma ideia muito boa de qual é o potencial dessa versão nesse preço, e então a Tesla pode se adaptar conforme achar necessário. Os clientes provavelmente não vão gostar e alguns não vão se apressar para comprar. Do ponto de vista da Tesla, é a melhor forma de aprender rápido e divulgar para todos no momento certo. Elon basicamente confirmou o que eu disse. Respondendo à pergunta, quanto vai custar a Cybertruck em 10 dias? Elon disse, depende de quanta demanda veremos nesse nível de preço. Mais uma vez, testando o mercado, obtendo respostas o mais rápido possível. Só para deixar claro, na minha opinião, é muito improvável que a Tesla encerre a produção da Cybertruck agora. Eles investiram tanto nessa cadeia de suprimentos, nessas novas técnicas de fabricação e em novas tecnologias. Apesar de todo esse desenvolvimento, a Tesla ainda não colheu as recompensas desse trabalho duro. E lembre-se, Elon disse, no futuro, a Cybertruck será um caminhão autônomo para a entrega de cargas e mercadorias. Ainda há um grande mercado endereçável onde política e preferências são amplamente removidas, tornando o uso mais focado na utilidade. Além disso, é um formato totalmente diferente do restante da linha, distinto dos modelos S, N e X. Então, para mim, faz muito sentido manter esse veículo por aqui. Mesmo que as vendas continuem abaixo do esperado e até agora tenha sido um modelo de baixo volume, a Tesla ainda deve ter algumas cartas na manga para essa linha de produção. Em termos de novas ofertas e novas tecnologias, pense em eletrodos de bateria seca totalmente dimensionados para as 4680S, o que provavelmente é pelo menos parcialmente responsável por esse novo preço inicial abaixo de $60 mil.
Falamos sobre como esse desenvolvimento foi crucial, apesar da atenção mínima, e acredito que essa notícia é pelo menos parcialmente resultado dessa conquista. Só para esclarecer, houve confusão sobre a principal diferença na versão mais barata. Quando se trata do porta-malas, ele não terá esse compartimento de armazenamento inferior, então esse porta-malas extra ou espaço de armazenamento adicional não será oferecido. E quando se trata da nova suspensão dessa versão, o Wes disse que molas helicoidais são o padrão da indústria, e com amortecedores adaptativos de válvula dupla. Não comprometemos a qualidade do passeio, mas essa nova variante será menos capaz fora de estrada. Para quem só quer uma caminhonete para a estrada, essa oferta deve ser muito atraente. Agora, preciso dizer, se a Tesla fizer essa oferta e não conseguir gerar demanda nesse preço com esses recursos, então internamente a Tesla pode ter que admitir que errou no design do veículo. E talvez superestimando o quanto o público estaria disposto a adotar algo com um visual tão futurista. E é verdade que se a Tesla fosse projetar uma van ou caminhão de entrega de carga do zero ou qualquer coisa assim, provavelmente seria materialmente diferente do que é a Cybertruck. Mas a Tesla já investiu centenas de milhões de dólares nesse produto específico, então meu palpite é que a Tesla vai continuar desenvolvendo essa linha. E no pior cenário, esperar para usar esse veículo para entrega autônoma de mercadorias, em vez de cancelar o projeto completamente. Outra coisa importante, embora a Tesla obtenha informações rapidamente, nas próximas 2 semanas ainda não saberemos o aumento nas vendas. O ajuste seguiu até o fim do segundo e principalmente no terceiro trimestre. Porque as entregas só começam em junho, então não espere ver um salto nas entregas no primeiro trimestre. E na verdade nem na maior parte do segundo trimestre, e não quero soar repetitivo. Mas eu sempre vou insistir que a segurança da Tesla é o aspecto número 1 mais ignorado pelo público em geral. Maria disse: "Eu reclamei muito sobre meu marido comprar uma Cybertruck. O recurso de direção autônoma é realmente transformador. Estou convencido, nunca me senti tão seguro em um carro. Agora colocar meus filhos em outro carro parece imprudente." Ela compartilhou uma história já bastante divulgada, então não vou detalhar, mas alguém disse: "Minha Tesla literalmente salvou minha vida ontem." Resumindo, ele desmaiou enquanto dirigia na rodovia. No meio de uma conversa com a esposa ao telefone, o FSD estava ativado. O sistema percebeu que ele perdeu a consciência, reduziu a velocidade, ligou o pisca-alerta e parou em segurança no acostamento, sem acidentes ou riscos na estrada. E uma coisa que sempre me pergunto quando leio essas histórias é: por que a Tesla não entra em contato com essas pessoas? E não cria um anúncio de 30 a 60 segundos com elas, compartilhando suas histórias, e depois não divulga isso amplamente? Quero dizer, deixando de lado preços, tecnologia e recursos. Ouvir histórias reais como essa é o que chama a atenção das pessoas hoje em dia. E como vimos ao longo dos anos, não faltam histórias como essa para a Tesla compartilhar. David Forer, do Tesla Charging no LinkedIn, disse: "Buscamos alguém com muita energia para liderar vendas de carregamento comercial na Europa Central. Você irá fechar negócios comerciais épicos em toda a nossa linha de produtos, incluindo Supercharging e Mega Charging." Como já disse, só uma empresa como a Tesla, com tanta coisa acontecendo, pode ter muitos investidores que esquecem algumas coisas. Como quando o Elon disse que querem fabricar o Tesla Semi na Giga Berlim. Agora, quando isso vai ocorrer? Não posso te dizer. Francamente, talvez não vejamos nada disso até o final de 2027 ou até 2028. O motivo é que a Tesla vai querer começar a produção em Nevada, na fábrica principal. Aprender ao máximo, iniciar a implantação do Semi e da nova infraestrutura de recarga nos estados e na América do Norte. E depois que eles tiverem 1 ou 2 anos de experiência, aprendendo o máximo possível, aí sim podem começar a segunda fase, por assim dizer, na Giga Berlim. Mas vou admitir que posso estar errado nessa, com certeza. A Tesla não gostaria de enviar Tesla Semis para a Europa em grande volume. Eles prefeririam iniciar a produção local em toda a Europa o mais rápido possível. A Tesla com essa vaga mostra que quer iniciar a instalação de megacarregadores em toda a Europa. O que pode indicar que o Tesla Semi pode fazer sua estreia com algumas entregas na Europa ainda este ano. Mas temos que lembrar, a Tesla adotará uma abordagem focada em infraestrutura, construindo carregadores e formando parcerias com empresas e frotas. Assim poderão vender o Tesla Semi quando estiver em produção. E pode apostar que a Tesla vai querer a vantagem de ser a primeira nesses locais de carregamento semi-mega em toda a União Europeia, assim como eles estão conseguindo agora nos Estados Unidos. E falando em contratações, a Tesla está agora contratando um engenheiro de hardware de IA na Índia pela primeira vez. Essa função projetará, desenvolverá e testará hardware, componentes, sistemas, protótipos e provas de conceito. E claro, essa equipe de hardware de IA é a responsável por projetar e desenvolver os chips avançados de IA da Tesla, como o IA 5678 e além.
Então é um sinal bem inicial. Mas eu acho que isso confirmaria a ideia que já temos há um tempo, de que a Tesla está planejando ficar na Índia a longo prazo. Eles ainda estão começando agora com carregamento, infraestrutura e vendas de veículos. Mas a longo prazo, sabemos que a oportunidade de energia é enorme, a oportunidade solar, a oportunidade Optimus. Assim, a Tesla não pretende apenas contratar engenheiros brilhantes da Índia visando arbitragem de custos. Mas isso provavelmente é o começo da Tesla construindo novas fábricas de P&D e mais ecossistemas de desenvolvimento também. Joe Tetmeyer compartilhou um novo vídeo do Cybercab visto na Giga, Texas. E se Farzad acabar vendo isso, ele pode ficar arrasado, já que aparentemente esses não têm volante. Isso não é uma certeza, mas Joe disse que esses Cybercabs podem ser versões de produção sendo preparadas para testes de colisão. Como ele disse, as rodas vistas neste vídeo parecem ser idênticas às usadas na área de produção. É só que alguns deles, obviamente, não têm as calotas instaladas, e outros ainda têm aqueles adesivos protetores nas rodas. Joe explicou que o dispositivo semelhante a um mosquetão na frente dos veículos serve para testes de colisão, permitindo que um cabo os puxe quando preciso. Recebemos uma atualização sobre a disputa entre esta administração e a Califórnia, já sabíamos. A Califórnia está contestando uma medida não convencional dos republicanos para acabar com a isenção que permitiu ao estado adotar seus próprios regulamentos de emissões. Se a Califórnia vencer, as montadoras americanas podem ter que seguir dois esquemas regulatórios opostos: a política anti-veículos elétricos de Trump e o regime pró-veículos elétricos da Califórnia. E lembre-se, outros 11 estados também adotaram a posição da Califórnia. A Califórnia impõe regras automotivas de poluição mais rígidas há décadas, com apoio federal bipartidário. Encerrar essa isenção é crucial para a estratégia de Trump. O estado afirma que o Congresso agiu ilegalmente. O governo pediu o encerramento do caso, com audiência marcada em tribunal federal na quinta-feira. Se o governo vencer, as montadoras tradicionais terão menos pressão para vender elétricos deficitários. Na Califórnia e nos outros 11 estados que juntos representam 29% das vendas de veículos novos nos Estados Unidos. E ainda não vimos essa queda na receita da Tesla com créditos regulatórios. Eles apontaram que a Tesla e outros fabricantes de veículos elétricos podem perder receita significativa com a venda de créditos REG para montadoras que precisam deles para a conformidade. Se a Califórnia vencer, montadoras tradicionais podem ter que criar linhas de modelos diferentes para cumprir dois esquemas regulatórios opostos nos Estados Unidos. Eles disseram no artigo que temos argumentado há meses. O nível de instabilidade e confusão aqui é sem precedentes. Então esse pensamento de curto prazo, esse vai e vem a cada poucos anos, a direção que o país tenta seguir muda dependendo de quem está no poder. Não temos uma direção clara, nenhum caminho claro para seguir em frente. E claro, na fabricação de automóveis, onde empresas levam anos para mudar de direção, é quase impossível administrar. Vamos ver como isso se desenrola. Isso pode causar efeitos colaterais significativos para toda a indústria automobilística. Porque, novamente, aqueles outros 11 estados que seguem o exemplo da Califórnia representam quase um terço das vendas de carros novos. Hoje, soubemos que a Lucida está cortando 12% de sua força de trabalho. Esses cortes serão globais. Eles não especificaram o número total de demissões nem o quadro atual de funcionários, mas tinham 6.800 funcionários no final de 2024. Disseram que a medida visa simplificar a organização para operar com mais eficiência e cumprir metas de margem bruta e crescimento a longo prazo. E eu acho que com todas as notícias sobre a Cybertruck, esta aqui, que na minha opinião é bastante importante, está se perdendo no meio de tudo. Hoje soubemos que a Tesla não conseguiu reverter um veredito de 243 milhões de dólares americanos sobre o Autopilot. Essa questão não é apenas sobre dinheiro, mas sobre o precedente que cria. O juiz determinou que os fundamentos para o recurso nos quais a Tesla se baseou são praticamente os mesmos que a Tesla já havia apresentado anteriormente. Durante o julgamento e nos memoriais, os argumentos para julgamento sumário, já avaliados e rejeitados, foram apresentados novamente. Além disso, a Tesla não traz novos argumentos ou jurisprudência relevante que levem este tribunal a mudar decisões anteriores ou o veredito do júri. Isso ocorreu quando, em agosto passado, um júri condenou a Tesla a pagar 243 milhões de dólares por um acidente fatal em 2019 na Flórida. O júri atribuiu 2/3 da culpa ao motorista e 1/3 à Tesla. O júri também aplicou danos punitivos apenas contra a Tesla. Esse foi o acidente em 2019 na Flórida, onde George McGee estava dirigindo um Model S com o autopilot ativado a cerca de 65 milhas por hora. Ele deixou o celular cair, abaixou-se para pegá-lo e não viu as placas de pare nem as luzes vermelhas piscando em uma interseção em T.
e o carro passou direto pelo cruzamento e, tragicamente, acabou matando uma garota e ferindo gravemente o namorado dela. Eles estavam apenas parados na rua, um desfecho trágico. Mas sabemos que o autopilot sempre teve limitações. O problema está na lei de responsabilidade por produtos da Flórida. Por isso a Tesla foi responsabilizada por 1/3 da culpa. Razão número 1. Disseram que o design do autopilot era falho porque a Tesla permitiu sua ativação em estradas que não são rodovias quando não deveria ser usado. O argumento é que a Tesla não restringiu ou desativou esse recurso, mesmo ciente dos riscos. O segundo era que o sistema de monitoramento de atenção era inadequado. Sempre vou dizer, não importa o que a Tesla faça, as pessoas vão achar formas de burlar o sistema. Isso é fato. O motorista desse veículo teve 23 infrações só nos poucos meses antes do acidente, então ele claramente era um motorista distraído de modo geral. Mas isso também faz parte do argumento de que ele conseguia reativar o autopilot continuamente sem nenhuma penalidade. E o terceiro ponto foi o comentário público que Elon fez sobre a capacidade do autopilot. Então, basicamente, o júri decidiu que a conduta da Tesla demonstrou descaso imprudente ou pelo menos indiferença aos riscos de segurança e a essas questões. Algumas declarações de Elon nunca deveriam ter sido feitas, e diante do cenário federal sobre autonomia, algumas pessoas estão comentando isso. Isso está sendo usado como precedente para responsabilizar os fabricantes pelo marketing e design de sistemas ADAS, ou seja, eles estão tentando usar a Tesla como exemplo. Mas é o seguinte, esse foi o único veredito do júri que foi contra a Tesla. Todos os julgamentos anteriores, seja por causa do autopilot ou do FSD, resultaram em vereditos favoráveis à Tesla. E a informação é que a Tesla planeja recorrer ainda mais dessa decisão, apesar da decisão do juiz hoje. Faz sentido, pois isso criaria um precedente e poderia incentivar mais processos contra a Tesla futuramente. Mas, novamente, essa é a informação. A Tesla continuará recorrendo e apresentará um aviso de apelação, apesar da decisão. Esse caso está em um tribunal federal, então deve ir para a Corte de Apelações dos Estados Unidos. Como dizem, as engrenagens do sistema jurídico giram devagar. Então pode levar mais 1, 2, 3 anos antes de termos um desfecho para esse caso. As ações da Tesla fecharam o dia a $411,82, uma alta de 0,03%, enquanto o NDX subiu 0,87%. O volume ficou 3% abaixo da média. Espero que todos tenham um final de semana seguro e maravilhoso. E um enorme obrigado a todos os meus apoiadores no Patreon.